7h38, a gente começa agora o nosso Vida em Condomínio, hoje recebendo a Débora Trenepol, ela que é síndica condominial, e a gente vai bater um papo sobre muita coisa. Débora, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui novamente no Jornal da Mix. Bom dia, bom dia. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar falando sobre a importância das assembleias. Explica pra gente, já de início, a importância das assembleias, tanto para os moradores, quanto, de repente, para os síndicos que estão acompanhando. Bom, a assembleia, ela é primordial. Eu costumo dizer que a assembleia ela respalda o síndico de toda decisão, porque o condomínio, você está falando de algo que não é somente não é do síndico, e sim é dos moradores. Então uma assembleia, você chamando uma assembleia, por exemplo, você tem um caso mais sério a ser resolvido. Você, chamando uma assembleia, você se respalda de qualquer situação. Por quê? Em primeiro lugar, o morador, ele tem o direito de opinar aonde reside, ele tem direito de trazer a sua opinião para a assembleia, por exemplo, você vai fazer um investimento no condomínio, uma obra. Você precisa que isso seja aprovado em assembleia. O síndico, ele não tem poder para deliberar assuntos que são, no caso de benfeitorias e tal, que envolvam um dinheiro maior, um valor maior de numerários. Então, o correto é sempre chamar uma assembleia para o respaldo do síndico e também para que o morador possa dar a sua opinião, porque é muito importante a opinião do morador e, claro, o respaldo que você tem numa assembleia. Quando a gente falava antes, pelo menos, de assembleia, a gente lembrava sempre daquelas salas de auditório, né, com aquelas cadeirinhas, o pessoal sentado. Hoje existe já, com toda essa modernização, com essa tecnologia, de repente, reuniões virtuais ou reuniões híbridas, até para pensar, de repente, na possibilidade de aumento de adesão dos moradores? Existe sim, existe a virtual, tem muitos condomínios que optaram, depois da pandemia, né? A pandemia veio para trazer um novo formato das assembleias. E na pandemia surgiu então, a única opção que nós tínhamos era a assembleia virtual. Então, nesse momento, só se usava a assembleia virtual. Posterior a isso, voltou às assembleias presenciais, porque muita gente ainda gosta da assembleia presencial, onde pode debater os assuntos, onde se tem mais aquele calor humano. Sim. Da galera toda do condomínio. Então, ainda existe as virtuais, mas são bem menores as assembleias virtuais, e as presenciais voltaram com toda a força. Alguns condomínios também permitem híbrida, mas hoje o que demanda é a presencial. Perfeito. E agora falando em relação à segurança nos condomínios, quais são os principais desafios atualmente da segurança em condomínio? Olha, a gente visualiza hoje vários assaltos em condomínio e tal. Então, o que eu sempre falo? Ter uma equipe de portaria muito boa, uma equipe muito bem treinada, ter colaboradores capacitados para estarem desempenhando a função, porque você precisa realmente ficar muito atento. O sistema de câmeras, cerca elétrica, estar sempre com a manutenção em dia, porque isso é primordial dentro de um condomínio. Então, essa situação de você fazer sempre uma vistoria, chamar uma equipe de segurança, fazer uma vistoria nos pontos cegos do condomínio, porque o condomínio tem alguns pontos cegos, algumas situações onde você acaba não tendo essa visão como uma equipe de segurança. E uma equipe de segurança qualificada vai te dar um norte melhor, e você, não é que você vai blindar o condomínio, mas com certeza você vai deixar o condomínio muito mais seguro. Perfeito. E em relação aqui à tecnologia, você acha que hoje tem ajudado nessa questão de segurança? A gente estava falando de câmeras e tudo mais, ou você acha que ainda assim essa parte do você ter a equipe ali mais à frente, ela ainda é majoritária em relação à segurança? Eu acho que um complementa o outro, porque a equipe estando à frente, mais a tecnologia que veio para somar com o humano, eu acredito que é um conjunto melhor.
Eu acredito que funciona melhor e é qualidade de segurança. E em relação aos moradores, né? Como hoje os moradores, o que eles podem fazer hoje para poder contribuir em relação à sua segurança dentro do condomínio? Olha, esse quesito morador é complicado. Nós enfrentamos vários problemas no condomínio. O que a gente fala? Se você não conhece, não deixa entrar. Geralmente os condomínios hoje estão adaptando por um sistema de eclusa, onde você entra e fecha a porta para depois abrir a outra porta. Muitos moradores, o que eles fazem? Está chegando, a pessoa deixa entrar. E isso é muito sério, é muito grave, porque pode não ser um morador. Sim. Então, o morador está contribuindo para a falha na segurança. Então, uma das coisas que eu friso muito, se na dúvida, fecha a porta, deixa que ele abra com a sua facial, com a sua digital, mas não deixe entrar. Abriu o portão de veículos, entra, segura o portão, fecha o portão. É primordial. A segurança de um condomínio, ela depende não só do síndico, não só das câmeras, não só do trabalho dos colaboradores, mas depende muito da colaboração dos nossos condôminos. O brasileiro é muito gentil, né? E a gentileza acaba pondo a segurança em risco, né? Exatamente, a gentileza acaba colocando a segurança em risco. Perfeito. E a gente fala agora sobre, né, outros temas aqui, sobre a capacitação do síndico hoje. A gente trouxe aqui, né, falando de segurança, falando da parte dos moradores, a orientação que precisa ser dada a ele. Para o síndico hoje, qual que é o caminho que ele precisa tomar para que ele se capacite e seja ali o porta-voz de toda essa segurança e toda essa tratativa que ele precisa ter com o morador? Exato. Olha, eu costumo dizer, eu estou há quase 15 anos no mercado condominial e tenho uma pequena experiência na área nesses longos anos. Então, o que eu costumo dizer? Que nós somos um ser humano em construção diária e nós precisamos estar sempre buscando informações, conhecimento, fazendo cursos, estar sempre na ativa. E claro, ter um conhecimento, o síndico, ele precisa ser um clínico geral, ele precisa saber um pouco de cada coisa. Ele vai ser especialista em encanamento? Não vai ser especialista. Cada síndico tem a sua formação. No meu caso, eu tenho formação jurídica, isso ajuda muito para o atendimento aos condôminos, assim como o conhecimento das leis, que isso ajuda muito dentro de um condomínio. E eu falo para você, nesses quase 15 anos de experiência na área, muito eu aprendi e cresci muito com os próprios moradores. E eu vejo que os síndicos hoje estão simplesmente, eu sou o síndico profissional. Não, a gente é um ser humano em construção. E buscar conhecimento, buscar cursos, buscar capacitação diária. Isso é muito importante para o síndico. O síndico precisa estar sempre buscando conhecimento e, além de tudo, ele precisa saber o regimento interno, a convenção de cada condomínio que você atua. Maravilha. Você falou que cada um tem a sua formação, né? Você consegue destacar algo que seja primordial ou mais importante a princípio para que o síndico faça, se não for a formação dele? De repente, sei lá, pensando numa administração, tendo que administrar todo esse condomínio, seria um bom passo para quem não é dessa formação, de repente? O que eu digo buscar hoje, nós temos muitos cursos, até na própria internet, tem muitos cursos que você pode buscar capacitação. E o que eu sempre falo, primeiro, busque se qualificar, busque conhecimento, estude muito, construa o síndico. Porque a capacitação, ela é muito importante, porque você pode, de repente, afundar um condomínio, em vez de você vir a somar com o condomínio. Então, você ter um conhecimento, você aprender, você saber o que você está fazendo, é muito importante, porque não basta você ser síndico, você tem que ser qualificado. Maravilha. E se você pudesse deixar uma mensagem para a gente encerrar esse bate-papo, para as pessoas que estão ouvindo, qual mensagem você deixaria? Olha, eu deixaria a seguinte mensagem: busque conhecimento, ser síndico, embora muitas pessoas falam, nossa, é loucura ser síndico, eu digo a vocês, é excelente, é maravilhoso e eu amo o que eu faço. Perfeito.
Tá aí Débora Trenepol conversando com a gente aqui no nosso Vida em Condomínio. Débora, muito obrigado pela sua participação e os microfones da Mix estão sempre abertos por aqui. Eu que agradeço e estou sempre à disposição.